Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um episódio do podcast Quase Tudo. Hoje eu vou falar sobre literatura, como eu me tornei uma pessoa leitora e como a literatura impactou na minha vida, ainda impacta, e vou falar de alguns livros que eu li nos últimos tempos. Bom, eu sempre gostei de ler, de estudar, mas isso também não veio do nada. Eu acho que ser ou não uma pessoa leitora, claro que a pessoa pode descobrir isso na vida adulta e achar que é importante e achar até divertido depois. Mas isso veio muito também da criação que eu tive. Meu pai sempre me incentivou comprando livros, né? Lendo, e aí eu vendo ele ler, achando que aquilo seria importante. Não importante, né? Eu não tinha esse discernimento, mas que aquilo poderia ser bom, e aí eu, por minha vez, lia também, e a gente tinha um combinado que toda vez que eu terminava um livro, eu tinha o direito de ir na loja com ele, né, na livraria, e podia comprar outro, mas eu não podia comprar outro enquanto eu não terminasse. E vai aí da competitividade que eu tenho comigo mesmo, isso até faz sentido, não tinha parado pra pensar nisso, mas enfim, o tópico não é esse hoje. Então, isso foi importante para eu ter essa formação, né? E eu gostava de estudar, eu gostava de aprender as coisas, enfim. Então, isso tudo faz parte, né? Não necessariamente uma pessoa que não gosta de estudar não vai gostar de ler, ou uma pessoa que não gosta de ler não vai gostar de estudar, enfim. Isso é relativo, mas no meu caso, eu gosto. Não quer dizer que eu sou boa, que eu vá bem nas coisas. Isso é outra coisa, né? A forma como eu aprendo aí já é outra coisa. Mas o ato, né, de ter uma leitura ou de ter um estudo, eu acho bom. E a leitura também não é só pra gente aprender algo, né? A leitura também pode ser um entretenimento, e muitas vezes é um ótimo entretenimento. Você entra em outros mundos e às vezes se vê nos personagens. Na faculdade a gente está estudando sobre romance e, e faz todo sentido como a história do romance, como o romance foi construído e como hoje a gente se vê ali. Eles foram feitos, os personagens foram feitos para que nós nos identificássemos com eles. E é muitas vezes isso é verdade, às vezes não. Ou às vezes a gente tem um ranço de algum personagem e na verdade aquele ranço só tá revelando uma coisa que tá na gente também, assim como na vida real, enfim. Então, tem questão da verossimilhança, né? Realmente de ser adaptado para aquilo que de uma forma que vá ser identificável, de uma forma que vai ser semelhante à realidade, mesmo que tenha fantasias ou invenções ou coisas que talvez não fossem possíveis, mas sempre tem coisas que vão gerar identificação, porque senão não teria sentido, né? Enfim, e é interessante saber sobre essas coisas. Mas uma coisa também importante em relação a ser uma pessoa leitora é que, claro, você pode ler um livro hoje, depois ler só um livro daqui a meses, ou, enfim, ler um livro por ano, enfim, não importa. Isso não é uma obrigação, teoricamente, não deveria ser uma obrigação. Mas, para você ler cada vez melhor, entender mais aquilo que você está lendo e realmente se desafiar a ler coisas um pouco mais difíceis, as escritas dos autores não são iguais, então é importante, né? É interessante, não é importante, né? Importante é o que é importante para cada um, mas é interessante que tenha uma constância. E como eu já falei em outros episódios, isso é uma coisa que eu meio que consigo fazer. Não é que eu não esteja contaminada por esse mundo que tá aí, que de fato ler é uma coisa difícil nos dias atuais, porque a gente está acostumado com a dopamina barata que vem do celular
E na hora de ler é uma tarefa difícil, não é fácil. Ter concentração para ficar é, é, uma hora ou meia hora que seja lendo não é fácil. Muitas vezes o sono vem, muitas vezes a tela chama, o celular apita, ou acaba que outra coisa passa na frente. Então, às vezes é importante ter disciplina, independente de qualquer coisa. Mas, enfim, apesar de todas essas influências que acontecem, um lugar que eu acho ótimo e assim, às vezes não dá certo, mas é isso, é tentar a constância. É ler no metrô. É o lugar assim que eu mais consigo me concentrar, por mais que tenham pessoas falando ao meu redor. Tudo bem que às vezes tem umas pessoas que falam muito agudo, ou às vezes tem umas pessoas que realmente conversam com muita ênfase e aí acaba distraindo, mas não é o comum. O comum é realmente eu conseguir entrar na leitura. Tudo bem que tem umas leituras que são mais difíceis, com uma escrita mais difícil, e aí realmente a leitura por si só já fica mais difícil. Mas aos pouquinhos, né, acaba indo. E eu gostaria muito de conseguir ler em ônibus também, mas infelizmente eu fico enjoada. Então é o metrô mesmo que rola pra eu conseguir nesse hábito. Ah, mas é 10 minutos, mas às vezes é isso que é necessário. E às vezes quando o livro tá tão bom, você não quer ficar só ali naquele tempo do metrô, você quer continuar em outro momento. Muitas vezes não dá tempo no meu dia a dia, mas às vezes pega um raro sábado que não tem nada, ou domingo, não tem outras atividades, mas e aí pega e lê e tal. Mas enfim, é adaptar com o que dá, é com o que é possível. E uma coisa também legal, às vezes quando o livro tá difícil, né, eu geralmente vejo vídeos no YouTube, que não tem spoiler, porque eu não sou fã de spoiler, mas eu vejo algumas resenhas no YouTube, porque aí me dá uma claridade, assim, mental pra tentar enxergar melhor a história, porque às vezes eu não consigo visualizar. Tô lendo ali, mas a escrita não me pega. E geralmente eu faço isso com livros que são pra faculdade, porque eu tenho que ler de qualquer jeito, né? Não é só um lazer. Mas, embora eu já tenha lido muitos bons livros na faculdade. Muitos não, né? Porque eu tô na metade, não li tanto assim. Mas, enfim, é isso. E falar bem rapidinho que tá passando sobre os últimos livros que eu li. O último que foi pela faculdade foi o Úrsula, que eu achei uma escrita bem difícil de me conectar com a história. Mas é um romance clássico, assim, é da Maria Firmina dos Reis. E a história, todos os personagens falam de uma maneira rebuscada, mesmo que tem escravizados, tem os senhores de terra e tem a mocinha, né, que tem ali o romance. E todos têm o mesmo nível de linguagem. Então, foi um livro complicado de ler. Mas, para quem gosta de romance, é uma boa história. Né? Para quem gosta desse romance romântico, com muito drama, é uma boa história. E não é um dos meus favoritos, mas ok. E também um livro que posso ser criticada por alguns, porque eu já até fui criticada, né? Porque, enfim, é considerado como um livro de autoajuda, mas eu não gosto desse termo, porque nada substitui uma terapia e um aprofundamento no autoconhecimento, mas às vezes a gente precisa ver o óbvio, ou até despertar de coisas que seriam óbvias, mas que a gente não sabe. E eu acho que esse livro me serviu para isso também. Porque o nome é A Coragem de Não Agradar. E, no meu caso, isso é muito necessário, né? Como eu acho que eu já falei aqui antes sobre a questão da performance.
né? E também tem a necessidade de reconhecimento do outro. E são coisas que às vezes a gente precisa se despertar, e o livro fala um pouco sobre isso, né? E traz uma outra filosofia de se encarar a realidade. Então eu achei pertinente, me botou pra pensar em várias coisas, embora tem coisas que eu não concordo e tem coisas que realmente eu já sabia, mas outras me fizeram pensar, e, enfim. E eu acho que qualquer livro é isso, né? E mesmo que seja um livro considerado realmente ruim, eu acho que adquirir o hábito de leitura, tá em contato com uma forma de escrita, uma forma de outra pessoa pensar e tal, é interessante. De repente, vou fazer outros episódios falando de outros livros que eu tenha lido, mas esse era mais pra falar na literatura no geral. É isso, fiquem com Deus.